Olá, está começando mais um painel regional, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio Manuelito Pereira Magalhães Júnior, ele que é presidente da SANASA, Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento. Manuelito é economista com várias especializações, parcerias públicos-privadas e também várias concessões. Bom, tem um extenso currículo aí, formações inclusive na área e uma extensa ficha também trabalhando aí, servindo a sociedade, né? Primeiramente, eu queria agradecer pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sempre digo que dar entrevistas e conversar com vocês da imprensa é sempre uma oportunidade da gente estar prestando contas e dando esclarecimentos à sociedade. Afinal de contas, a gente não consegue falar com todo mundo, mas com a audiência que vocês alcançam, a gente seguramente chega mais perto das pessoas. Bom, então hoje a gente começa aqui, né, o nosso bate-papo falando, inclusive, aí do dia, né, em comemoração ao Dia Mundial da Água, no próximo dia 22. É uma data muito importante, porque esse é um recurso, né, o principal recurso que nós temos, que é finito. Aliás, há muito tempo, desde a minha quinta, quarta série de escola, eu escuto que temos que economizar água, porque ela vai acabar. Aí com essa chuvarada toda, né, que a gente tem registrado desde dezembro, algumas pessoas erroneamente pensam que, então tá liberado, tem bastante água no estoque. Não é bem assim, né? Olha, Juliana, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente trazer ao público o fato de que a ONU criou o dia 22 de março como Dia Mundial da Água em 1992. Para exatamente fazer uma reflexão sobre a importância de um bem tão escasso, que a gente às vezes não valoriza. A gente abre a torneira de manhã, mas não valoriza tanto a importância da água na nossa vida, né? Você tem toda a razão. Neste momento está chovendo bastante, né? É fruto das alterações climáticas, das mudanças climáticas, né? Nós estamos tendo cada vez mais extremos, ora períodos muito secos, ora períodos muito chuvosos. Neste momento nós estamos com um período muito chuvoso, choveu bastante, mas veja que ele chove, né, não necessariamente onde precisa chover. Chove muito nas ilhas de calor, que são as cidades, né? E aí não necessariamente as cidades têm capacidade de reter essa água. No nosso caso, que nós dependemos aqui na região metropolitana de Campinas e na cidade de Campinas, do sistema Cantareira. Começou a chover para valer no sistema Cantareira no mês de fevereiro, né? Nós estamos hoje com uma situação muito boa, muito favorável, estamos alcançando uma reservação entre 75% e 80% nos últimos dias, mas a gente não pode esquecer que nós já vivemos um período seco muito forte em 2014 e 2015. Né? Aqui na região, aqui para Campinas especificamente, existe uma regra da outorga. O que é outorga? É a autorização que você tem para retirar a água, né? Após a crise hídrica de 14 e 15, na renovação da outorga do sistema Cantareira, ficou estabelecida uma vazão mínima, um pouco acima da captação da SANASA, em torno de 10 metros cúbicos por segundo. Quer dizer, pelo menos tem que passar no rio 10 metros cúbicos por segundo, mesmo nos períodos mais secos. Isso dá tranquilidade para a cidade de Campinas, que tem uma captação aí em torno de 4 a 4,5 metros cúbicos por segundo. Então, por conta dessa regra de operação do sistema Cantareira, a gente tem conseguido manter o abastecimento da cidade. Mas é sempre importante a gente lembrar as pessoas da importância de economizar a água, de não desperdiçar, porque é um bem escasso e cada vez mais sujeito a essas alterações climáticas que acabam colocando a gente, às vezes, em situações difíceis, como foi em 2014, 2015. E até essa própria extremidade, né, em relação a essa quantidade de chuva que a gente vem registrando, nós mostramos em várias cidades na região estações de tratamento que foram invadidas pela água da chuva, quer dizer, contaminou toda a água que já tinha sido captada, que já tinha sido tratada. Então, tivemos ainda assim algumas perdas por conta da chuva forte. Então, os extremos nunca são interessantes, né? Seria bom se a gente tivesse aquele clima perfeito o tempo todo, mas isso infelizmente já não é mais possível
por conta inclusive da ação mesmo, né, que nós infelizmente vemos causando aí em toda a natureza. Agora, tem toda uma tecnologia, porque quando a gente abre a torneira de casa, né, e sai água ali, para muitas pessoas é como se sempre tivesse sido assim, né? E essa não é a realidade. Tem todo um esforço, todo um trabalho e toda uma tecnologia por trás disso para fazer a água chegar e chegar pura nas nossas casas. Como é que vocês trabalham, inclusive, para saber a quantidade que precisa captar? Quanto, por exemplo, um campineiro consome de água por dia? Como é que é feito esse estudo? Bom, primeiro a empresa tem um sistema de informações, né, que usa dados de clima. No período mais quente se consome mais, no período mais frio o banho é mais curto, né? Então tudo isso altera o consumo, né? Então a empresa detém um sistema de informações, né, que inclusive antecipa a eventos extremos. Você estava falando do efeito das chuvas de estações que ficaram submersas. Não foi o caso da Sanasa, mas nós tivemos um momento de forte chuva na região da nossa captação, que nós chegamos a ter o rio Atibaia quase 3 metros acima do nível normal. Então nós ficamos lá, a equipe passou a madrugada trabalhando para evitar exatamente que houvesse a infiltração da água do rio no nosso sistema de abastecimento, que prejudicaria o abastecimento de 1.200.000 pessoas, né? Então nós temos a nossa captação, né, quer dizer, a nossa tecnologia de captação, ela é distribuída para 4 estações de tratamento. Nós temos a ETA 1 e 2 na região do Swift e a ETA 3 e 4 ali chegando em Sousas, né? E essas ETAs distribuem para reservatórios em toda a cidade, né? E desses reservatórios que chega na casa das pessoas através da tubulação. Para você ter uma ideia da complexidade disso, nós temos cerca de 4.800 quilômetros de tubos só de água enterrados na cidade de Campinas, né? Para chegar, a água às vezes pode andar 8 quilômetros ou pode andar quase 40 quilômetros para chegar, para sair do ponto de captação e chegar até a casa das pessoas, né? E é claro, nesse processo de tratamento a gente faz a limpeza dessa água, né? Faz a retirada de impurezas, de maneira que a água que nós entregamos para a população é uma das melhores do Brasil. É uma água reconhecida como de extrema qualidade. Isso é importante a gente ressaltar, né? Porque a qualidade da água, ela interfere diretamente na saúde da população. A gente tem, infelizmente, exemplos de outras regiões, né, do nosso país que não tem todo esse saneamento, que não tem toda essa tecnologia e que a gente observa que a população sofre demais, inclusive crianças com doenças graves que inclusive podem levar à morte, né, de várias crianças, como diarreia, por exemplo, por conta da qualidade da água que eles precisam consumir, porque não tem essa água tratada em casa, né? Nós temos um dado no setor de saneamento que de cada R$ 1 investido em saneamento, em qualidade da água, em tratamento de esgoto, se economizam R$ 4 em tratamento de saúde que não é necessário. Portanto, o saneamento tem que ser prioridade do poder público. Essa é uma preocupação que a gente observa que realmente aqui em Campinas acontece, né? Por conta, inclusive, da qualidade da água. Nem todo mundo consegue comprar a água mineral e aqui em Campinas nem precisa disso, né? A água já chega ali potável realmente para o consumo, para beber, para cozinhar, para usar ali, né, como tem que usar em casa, mas sempre com consciência. Nada de esbanjar aí, porque a gente tem que fazer a nossa parte também. Agora, essa tecnologia que vocês trabalham, né, inclusive tem a estação lá na região da Dom Pedro, pertinho ali da Ianguera, que tem um sistema diferenciado, né, em relação aí ao tratamento de esgoto, que inclusive serve para outras cidades também, né? Queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Essa estação que você se refere é a EPAR Boa Vista, né? Que ela está ainda em pré-operação, né? Mas nós temos uma outra, que é a EPAR Capivari, que já está funcionando já há alguns anos, né? E o que é EPAR? EPAR é, como a Sanasa chama, uma estação de tratamento de esgoto em nível terciário. Eu já vou explicar o que é isso. E é sigla de Estação Produtora de Água de Reuso.
A água de reuso é a água que fica ao final do tratamento de esgoto. O tratamento terciário, na grande maioria do Brasil, nós fazemos o tratamento primário ou secundário. Mas o tratamento secundário, embora ele seja mais avançado que o tratamento primário, ele não retira da água alguns nutrientes como nitrogênio, fósforo, né, do resíduo, do efluente do tratamento de esgoto, e esses componentes podem vir a ser poluentes no corpo d'água, dependendo de algumas combinações químicas que aconteçam. A estação, a EPA, a Estação Produtora de Água de Reuso, ela retira através de um sistema tecnológico extremamente complexo, que são micromembranas, a água é empurrada, você faz o tratamento tradicional do esgoto, fica uma água, né? Essa água é empurrada por dentro de uma membrana que funciona como um filtro que é menor do que, muitas vezes menor do que um fio de cabelo, né? E ela passa naquele furinho e aí esses componentes são retidos e a água que é devolvida ao rio tem uma pureza de 99%. Portanto, é mais limpa até do que aquela que a gente retira para tratar e distribuir, né? Isso é muito importante para as cidades que vêm depois. Nós estamos contribuindo para as cidades que vêm o que a gente chama de ajusante, que vem depois da gente, no rio, né, porque a gente joga essa água no rio, e nós estamos contribuindo para limpar os rios nos quais a gente faz esse lançamento. E, além disso, essa água de reuso pode ser reaproveitada, né? Ela pode ser reaproveitada de que forma? Por exemplo, uma parcela do Corpo de Bombeiros da cidade de Campinas utiliza a água de reuso no combate a incêndios. Nós usamos para regar praças, parques, limpar ruas, tá certo, né? Fazer limpeza de galerias, né? Então, e por que é importante usar a água de reuso? Porque a gente está economizando a água que é a água potável, né? A água retirada do rio. A gente está deixando de retirar a água do rio, né? E isso é importante porque a gente está contribuindo para a natureza, para a preservação da natureza, né? Quanto menos água a gente retira, menor o impacto ambiental. Dá uma sobrevida aí para os rios, né, onde essas águas são captadas. E para você que é dona de casa aí, pra você entender como isso acontece, é quando você usa a água, por exemplo, da máquina de lavar, para lavar o quintal. Você não joga ali aquela água fora, que inclusive já está com sabão, já esfrega, depois você só vem com uma outra água ali para tirar aquele sabão, você acaba reaproveitando. É isso que na prática vocês fazem, né, para reaproveitar essa água e economizar a água. E nós estamos agora, fizemos um grande estudo em parceria com outras empresas e com o Banco Mundial sobre as indústrias da região de Campinas, porque a nossa intenção é vender esta água de reuso. As indústrias usam muito a água que tira dos rios para fazer o resfriamento de suas máquinas, né? E aí, se elas mudarem para água de reuso, elas deixam também de retirar do rio, melhorando a quantidade de água disponível para o abastecimento humano, né? Porque esses outros usos competem com o abastecimento humano. É a nossa prioridade, inclusive é uma prioridade legal, é abastecimento humano e o que a gente chama de dessedentarização dos animais, que é dar água para os animais beberem. A gente acabou agora de entrar, né, no outono. A tendência daqui para frente é um clima mais seco, diferente do que a gente está vendo, né, dessa chuvarada fora do comum registrada desde dezembro. Como é que fica? Como é que vocês planejam a forma de captação ou até mesmo a distribuição da água, prevendo já um período mais seco lá para frente? Tem uma mudança no sistema ou não? Continua a mesma coisa até que se algo aconteça ali? Como eu disse para vocês no outro bloco, nós temos garantido uma vazão mínima suficiente para abastecer a cidade de Campinas, né? A nossa operação, claro, muda porque a gente não conta com as chuvas, né? A gente não conta com a água nova entrando nos sistemas, né? Então, a gente procura, por outro lado, é um período mais frio, em que o consumo é menor, né? Nós estamos trabalhando na Sanasa para aumentar o nível de reservação da água tratada na cidade.
O prefeito Dário Saad lançou o programa Campinas 2030, que é o programa de segurança hídrica para a cidade. Dentro desse programa, nós estamos ampliando a reservação da cidade em 20 novos reservatórios, obras que já estão em andamento, né? E esses 20 novos reservatórios permitirão que a cidade tenha uma capacidade de reservação de água tratada de cerca de 20 horas. Nós estamos passando de 12 horas para 20 horas, né? Isso dá uma certa tranquilidade na operação, né? Qualquer percalço que a gente tenha é capaz da gente manter o abastecimento da cidade por um período de tempo considerável. Além disso, por regra nacional, as pessoas têm na sua casa que ter um abastecimento, a famosa caixa d'água, de pelo menos 24 horas. Então a gente tem aí essa reservação individual de cada um, mas a reservação do sistema de água tratada, a gente tem tranquilidade para enfrentar qualquer situação anormal que surja nesse período, né? Uma outra coisa que a gente tem dentro desse programa, a Campinas 2030, Programa de Segurança Hídrica de Campinas, tem dois outros pontos muito importantes, né? Que é a ampliação do programa de redução de perdas. O que é a redução de perdas? São os vazamentos que existem na tubulação, isso existe no mundo todo, só que no Brasil ele alcança patamares assim, nós temos cidades no Brasil, chegar a 50%, 70% da água que retira do rio é perdida em vazamentos. A média no Brasil é de 40%, ou seja, de cada 10 litros que você retira do rio, você joga fora 4. Né? Campinas é exemplo no Brasil inteiro. É o melhor programa de redução de perda para cidades com porte acima de 1 milhão de habitantes. Nós perdemos aqui 20%, ou seja, metade da média nacional. Portanto, Campinas tem um programa de redução de perdas exemplar que vem desde 1994. Só que o que é que nós fizemos? Por determinação do prefeito, Dário Saad, nós pisamos no acelerador, né? De 1994 até 2020, em 27 anos de existência do programa, Campinas trocou 450 quilômetros de redes. Você troca as redes velhas por redes novas, com tecnologia nova, sem precisar fazer vala, fazendo o que a gente chama de método não destrutivo, que é a tubulação que vai sendo perpassada por baixo do solo, né? Então, e nós trocamos 250 quilômetros de redes, 450 quilômetros de rede em 27 anos de existência do programa. Nós estabelecemos a meta de, em 4 anos, trocarmos outros 450 quilômetros. E em 2 anos já trocamos 270 quilômetros dos 450. Ou seja, nós estamos absolutamente cumprindo isso. Vamos ter dobrado a capacidade da cidade de melhorar a sua distribuição. Eu falei que são 4.800 quilômetros de rede, nós estamos trocando 450, quase 10% disso em 4 anos, né? Que é muito importante porque reduz as perdas e ajuda a retirar a água, menos água dos rios. Como eu disse, isso é importante para preservar o ambiente, né? Pra você ter uma ideia, em 1994, quando o programa começou, Campinas tinha 800 mil habitantes e tirava 116 bilhões de metros cúbicos ou de litros, eu não me lembro agora a unidade, dos rios, né? Em 2022, a cidade tem 1.200.000 habitantes, ou seja, cresceu 50%, né? E nós retiramos menos água, retiramos 108 bilhões de litros dos rios, tá certo, né? Então, o programa é altamente exitoso, é modelo. Hoje, por exemplo, no dia que nós estamos gravando o programa, nós estamos recebendo a empresa estadual do Rio Grande do Norte, que opera mais de 150 municípios, veio aqui conhecer os nossos programas. Um deles é o programa de redução de perdas. Fazendo aí realmente a diferença não só para os campineiros, né, mas servindo como exemplo para outras cidades. A gente teve, infelizmente, a situação de Cosmópolis, né, há poucos dias, cidade próxima aqui, vemos e acompanhamos aí o desespero, né, de todos da cidade por conta de toda a água que perderam no reservatório. Então, todo esse trabalho aí de calcular os riscos, de manutenção de toda a rede, desde a captação até a entrega realmente, efetivamente, na casa ali do morador, faz toda a diferença. Nos dá a famosa segurança hídrica, né, que surgiu com a necessidade
realidade lá de 2014, 2015, quando a gente percebeu que, de fato, sim, poderíamos enfrentar crises piores se nada fosse feito para evitar, como, por exemplo, esses reservatórios que a gente está vendo aqui na cidade de Campinas. Agora, a cidade aqui conta também com estações elevatórias, né, para garantir o abastecimento em muitas regiões. Com elas, existem outros projetos, porque tem uma parcela, né, da população de Campinas. Campinas cresceu demais, em algumas regiões um pouco que desordenadamente, né? Algumas regiões não foram tão planejadas assim, foram crescendo e de repente a gente se viu aí nessa questão de ter que levar água até esses locais mais distantes também. E muitas vezes as pessoas reclamavam que a água não chegava com tanta pressão ou então não chegava a água direito 2, 3 dias nessas regiões mais distantes. Esses projetos contemplam exatamente isso, né? Atender essa população que vem crescendo a cada dia, né? Então, eu tinha dito na pergunta anterior que ia falar de mais 2 aspectos do Programa de Segurança Hídrica. Eu falei só de um, que é o Programa de Perdas, e esqueci de falar o outro, que é o nosso programa de captação. O Estado está construindo 2 represas, uma na fronteira entre Campinas e Jaguariúna, Campinas e Pedreira, e outra no Rio Jaguari, e outra em Amparo. Então, nós estabelecemos um projeto que está sendo desenvolvido em parceria com o Estado de captação nessa represa de Pedreira, né? Entrando ali pela saída para Mogi, né? A água vai chegar, vai ter uma nova estação de tratamento de água, e nós vamos ter a possibilidade exatamente de reforçar o abastecimento da cidade. Nós ainda não temos definido qual será o percentual, o volume de captação, mas estamos discutindo aí entre 1,5 e 2 metros cúbicos por segundo, portanto, ampliando a nossa capacidade de oferta de água, mas, sobretudo, atendendo exatamente a região, uma das grandes regiões de crescimento, uma das grandes áreas de crescimento da cidade. Então, o planejamento nosso já tenta se antecipar, né, a esse desenvolvimento da cidade. Desde o começo da gestão, o prefeito Dário Saad estabeleceu que água não pode ser inibidor do crescimento e do desenvolvimento de Campinas. E é isso que nós estamos trabalhando, fazendo os nossos projetos para que eles aconteçam no futuro próximo. A gente está vendo que realmente Campinas está crescendo, né? A região do Ouro Verde ali cresce absurdamente. Vários empreendimentos na cidade, inclusive com bairros planejados, que isso também faz toda a diferença, né? Para a administração do município, acompanhar realmente o crescimento da cidade, para que a gente não venha depois ter que correr atrás do prejuízo, né? Já organizar ali essa ampliação com tudo certinho, que faz parte desse saneamento básico e da segurança também para toda a população, não só para essa região que está crescendo. Como a gente falou com o caso da saúde, quando a gente tem cidades que não têm esse saneamento básico, que é o princípio aí para qualquer município, né? Agora, para a gente finalizar, existe uma conta que mostra, ou pelo menos aponta, aproximadamente qual é o consumo de água per capita, vamos dizer assim, aqui em Campinas? Então, em 2022, nós retiramos, eu disse, 108 bilhões de litros dos rios, né? Como a gente tem uma perda de 20%, nós entregamos para as pessoas cerca de 80, 81 bilhões de litros. Quando você divide isso pela população, dá uma média per capita de cerca de 185 litros por habitante, né? Isto é uma média muito boa, né? Porque ela está acima daquilo que considera-se o mínimo indispensável para a pessoa viver, mas também está abaixo daquilo que seria considerado fator de desperdício, né? Então, a população de Campinas tem respondido a essa questão de usar a água com parcimônia, sem desperdício, né? Então, de maneira que deixa a gente bastante satisfeito com esses indicadores. Quer dizer que então os campineiros aí estão de parabéns, né? Estão usando água com consciência.
Essa é uma lição importante aí, porque como eu disse, desde criança eu escuto que a água vai acabar. E na verdade esse era um medo enorme que eu tinha, né? Porque quando eu ia lá na aula e falava, não, a água vai acabar, e eu ficava imaginando, vai acabar, vai todo mundo morrer, né? Mas graças ao bom Deus aí a gente tem profissionais, assim como nossos convidados de hoje, que trabalham aí em busca de sempre encontrar soluções, né, em meio às crises que foi 2013, 2014, para que a gente realmente não fique sem água, porque sem água ninguém vive. Sem comida a gente aguenta um tempinho, mas sem água não dá não. A Sanasa, gente, é uma empresa importante aqui da cidade, é uma autarquia, né, como a gente já falou e como foi explicado aqui para vocês, que tem bastante representatividade e aí também outros projetos que vão aí ao longo dos anos aparecendo. A gente já falou da troca, né, de toda a rede, que isso fez com que a cidade deixasse de perder muitos e muitos e muitos litros aí que fossem desperdiçados. Mas a gente, para finalizar, além de todos esses projetos que você já falou, tem alguma outra situação que a Sanasa trabalha já prevendo o futuro? Sim, tem um projeto muito interessante que nós temos em parceria com a Prefeitura de Campinas e com o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, que é a Usina Verde. O que é a Usina Verde? Nós pegamos o resíduo do tratamento de esgoto, a areia, o lodo que fica, é levado para uma fazenda ali na região dos Amarais, junto com a galharia da poda de árvore da cidade, mais os resíduos de frutas, legumes e verduras da Ceasa. Isso é misturado e é feito um tratamento. Hoje quem toca isso é a Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura e nós transformamos isso em adubo, que pode ser usado, né, nas praças, nos jardins, mas também na agricultura. Tem o selo de qualidade do IAC e a gente pode usar em algumas culturas agrícolas, né, alguns cultivos agrícolas, né, e isso é muito importante porque é a economia circular. Quando a gente fala do Dia Mundial, da conscientização do Dia Mundial da Água, a gente está sempre pensando em como reaproveitar, reutilizar, que é a chamada economia circular. E este é um belo exemplo do que a gente está fazendo em parceria com a Ceasa, o IAC e a Prefeitura, pensando no futuro da nossa cidade. Um projeto interessantíssimo, né? Até porque nós vimos aí a preocupação de ficarmos sem providências aí para a agricultura por conta da guerra, né? Que infelizmente ainda não acabou. Então a gente encontrar também novos meios, novos caminhos, e ainda mais podendo reutilizar, né, o que já faz parte do processo do dia a dia, faz toda a diferença para o futuro realmente. Bom, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela entrevista. Eu quem agradeço, Juliana, queria cumprimentar todos que nos assistiram. Eu queria agradecer também pela qualidade da entrevista que foi feita. Muito obrigada, foi muito esclarecedor para todos nós. Acho que você de casa pôde entender um pouquinho como é que funciona todo esse sistema, para você abrir a torneirinha aí e ver aquela água limpinha saindo aí na sua casa, né? Não é magia, é trabalho, muito trabalho. Obrigada para você aí de casa, pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar no próximo Painel Regional. Até lá!